Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Allan Kardec e nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton. E o nosso tema de hoje é notação científica e radiciação. Conteúdo muito importante para o 8º ano do ensino fundamental. Não só para o 8º ano do ensino fundamental, mas também para os anos iniciais e finais do ensino médio. Você vai carregar esse conteúdo, vai trabalhar com esse conteúdo exaustivamente no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Então, esse é o momento de nós aprendermos. Então, vamos aprender agora. Vamos embora? Olha só, vamos dar uma revisadinha em potenciação, que foi o assunto da nossa última aula. O que nós temos aqui? A elevado a N. A é a nossa base, N é o nosso expoente. 2 ao cubo, 4 a menos 2. A base é 2, o expoente é 3, a base é 4, o expoente é menos 2. Por que eu comecei revisando potenciação? Porque notação científica é uma aplicação do uso das potências. De novo, é uma aplicação de quê? Do uso das potências. Então vem comigo. Na notação científica vai nos ajudar, vai economizar tempo, vai deixar a nossa linguagem matemática, algébrica, muito mais simples e muito mais rápida. Olha para isso. Imagine você trabalhando com grandezas, com valores enormes, como, por exemplo, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ou ainda 300 milhões de metros por segundo. Imagina você escrever esse número com 3, 6, 8 zeros. Então, a notação científica me dá uma ferramenta para eu poder escrever da maneira mais simples. 3 vezes 10 a oitava. Olha aqui. 3 vezes 10 a oitava é a maneira que nós temos para escrever a velocidade da luz em metros por segundo. Cadê aqueles 8 zeros que estavam lá em cima? Não escrevemos assim, escrevemos desse jeito. Facilita. Em números muito pequenos também, a notação científica vai nos ajudar, vai ser um instrumento muito útil. Olha, por exemplo, o raio atômico, em geral, ele é medido em nanômetros. Como assim nanômetros? Nano é um submúltiplo, é uma grandeza de um número muito pequeno, me dá um 10 a menos 9, quer dizer 0,9 zeros depois. Como é que eu vou escrever um número tão pequeno assim, ó, 0,000000001? Imagina fazer operação matemática com um número desse jeito. Você escrevendo assim em todo momento, a toda hora. Olha o tanto que seria contraproducente. Então, nós utilizamos a notação científica e escrevemos 1 vezes 10 a menos 9. Note que a vírgula deslocou 9 casas para a direita. No exemplo anterior, a vírgula deslocou 8 casas para a esquerda. Então, no outro caso, nesse aqui, o negativo, ele deslocou casas para a direita, escrevendo 1 vezes 10 a menos 9. Para deixar isso bem claro, que isso foi apenas um exemplo, vamos entender como que eu vou escrever a notação científica. Eu vou escrever assim, ó, um número vezes 10 elevado a um expoente, ou positivo ou negativo. Ele é o nosso número inteiro. Esse número A, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, a notação científica, ela é escrita com um número maior ou igual que 1, menor do que 10, vezes 10 elevado a um número inteiro, ou positivo ou negativo. Exemplos, a velocidade da luz e o raio atômico. 3 vezes 10 a oitava, 3. Um número maior do que 1, 10 elevado a 8. 1, tem seu número maior ou igual a 1, olha o 1, vezes 10 elevado a menos 9. Veja bem, nesse momento, muito aluno me pergunta, professor, é necessário escrever 1? Não é. Nós estamos escrevendo aqui para deixar bem claro a importância da notação científica. Então, vamos pegar esses números aqui e vamos escrevê-lo na forma de notação científica, com muita calma, muita tranquilidade. Inclusive, eu gostaria muito que você treinasse. Não adianta você assistir a aula se você não treinar, não refazer, não buscar novos materiais e estudar em cima desse assunto. Vamos lá? Eu tenho 560, olha o tanto de zero aqui, ó. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos contar aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 vezes 3, 18. São 18 zeros. No estudo de notação científica, nós sabemos que é um número maior ou igual a 1, menor do que 10. Vou parar a vírgula aqui, ó, entre o 5 e o 6. Aqui foi 18. Então, 19, 20. Então, 5,6 vezes 10 elevado a 20. Como nós havíamos previsto. Letra B. Olha quantos zeros à direita da vírgula. Vamos contar? Como é que ficaria a notação científica? Como que representaria esse número em notação científica? Veja bem, é um número entre maior ou igual que 1, menor do que 10, elevado a um número inteiro. Então, a minha vírgula tem que parar aqui, ó, depois do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 3, 15 com 16. Então, 8 vezes 10 a menos 16. Está aí. Esse número aqui, aonde que a vírgula tem que parar na notação científica? Entre o 7 e o 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3 vezes 3, aqui são 9 zeros. 10, 11. Então, 7,45 vezes 10 a 11. E esse número aqui? Onde que eu tenho que colocar vírgula para notação científica? Para ficar escrito no formato de notação científica. Entre o 3 e 1. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 3,14, o resto do número, vezes 10 elevado a 13. Estão entendendo? O de baixo. Onde a vírgula tem que parar? Entre o 4 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5, vezes 3, 15. Com 16. Então, 4,6 vezes 10 a menos 16. Escreva os números a seguir em notação científica usando as potências de base 10. 1000. Como é que eu transformo isso aqui em notação científica? Ué, 1000 não é 10 a terceira? Então, é 1 vezes 10 a terceira? Aí. Letra B. 10, 3, 6. Então, 10 vezes 10 a sexta? Ou 1 vezes 10 a sétima? Melhor, né? Tem que ser o número entre 1 e 10, menor do que 10. 1 vezes 10 a sétima. Está aí. 1, 2, 3. 1 vezes 10 a menos 3. Andou com a vírgula para a direita, fica negativo. E a letra D? Como que seria a letra D? 1, 2. 1 vezes 10 a menos 2. 3, 6. 1 vezes 10 a sexta. E esse? 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 a menos 4. Pessoal, não tem jeito. Se você estiver entendendo, estando entendendo, ótimo, tem que refazer. Não adianta ter talento se não se esforçar, não buscar repetição ou aprimoramento no estudo, tá certo? Todos nós que somos hoje professores, um dia fomos alunos. Aliás, nós estudamos constantemente. E sempre nós estamos fazendo e refazendo exercícios. Precisamos passar por isso tudo para a gente chegar na propriedade de radiciação. Para eu poder entrar em radiciação, é importante eu falar para você de uma propriedade da potência que é muito relevante no estudo de operações de radiciação. Se chama potência de um expoente fracionário. Potência de um expoente fracionário. Como que nós resolvemos isso? Eu tenho, olha o que eu escrevi aqui, raiz enésima de A elevado a P. Raiz enésima de A elevado a P. Isso é igual a elevado a P sobre N. O P sai da raiz dividindo N. Então, o P sai da raiz dividindo N. Então, fica A elevado a P sobre N. Perfeito? Vamos ver se vocês entenderam o que eu estou falando? Como é que ficaria esse número aqui? Ó? Raiz cúbica de 2 à quarta. 2 elevado a 4 sobre 3. Letra B. 3 elevado a 7, raiz quinta de 3 à sétima, seria 3 elevado a 7 sobre 5. Letra C, raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha que interessante.
O 3 daqui não vai sair dividindo esse 3? Então ficou 2 elevado a 3 sobre 3. 3 sobre 3 não é 1? 2 elevado a 1, 2. Raiz quinta de 3 elevado a 10. Como é que seria? 3 elevado a 10 sobre 5. 10 sobre 5 é 2. Então 3 ao quadrado, que é 9. Precisamos dessa propriedade para poder avançar no estudo de radiciação. Olha só, então na radiciação eu tenho dois números naturais, com n maior ou igual que 2. Chama-se raiz enésima de A ou número real B. Tal que raiz enésima de A é igual a B. Se somente se B elevado a n for igual a A. B elevado a n for igual a A. Mas vamos conhecer os elementos? O n é o índice do radical, o n é o índice do radical, o A, radicando, B, raiz enésima, e o símbolo chama-se radical. Como é que ficaria esse caso aqui, ó? Raiz quarta de 256. 256 é 2/8. Lembra da propriedade que nós mostramos na teoria mesmo? Então, é raiz quarta de 2/8. 8 que divide 4, 2, 2 ao quadrado, 4. Ou seja, 4 a quarta é igual a 256. Raiz cúbica de 343. 343 é 7 ao cubo. Esse 3 sai da raiz dividindo o outro 3. 7 elevado a 1 é 7. Logo, 7 ao cubo é igual a 7 vezes 7. Vezes 7, que é 343. Percebe essa propriedade aqui, ó? 4 à quarta, 256. 7 ao cubo, 343. Multiplicação de radicais de mesmo índice. Olha que interessante, eu estou multiplicando radicais de mesmo índice, ó, 3, 3, 5, 5. O que diz a propriedade? Conserva o índice e multiplicam-se os radicandos. Conserva-se o índice e multiplica o radicando. Então vai ficar raiz cúbica conserva, multiplica o 9 e o 3. A raiz cúbica de 9 vezes 3, que é 27. 27 é 3 ao cubo, pela propriedade que nós mostramos, 3 elevado a 3 sobre 3, que é 3. Raiz quinta de 4 vezes raiz quinta de 8. Conserva o índice e multiplica os radicandos. Vai conservar a raiz quinta e vai multiplicar o 4 e o 8. Ficou raiz quinta de 4 vezes 8. 4 vezes 8, ou melhor, vamos colocar 4 como 2 ao quadrado. 2 ao cubo é 8. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Raiz quinta de 2 à quinta, deu 2. Não saiam daí, meus jovens alunos, pois após o intervalo teremos aula de língua inglesa com a professora Carlete. Para você que é um aluno do 8º ano do ensino fundamental, até a próxima aula. Vida longa e próspera a todos, um forte, caloroso e um distante abraço.